Olá amigos, Major Leonides, passando hoje para me posicionar oficialmente sobre um tema que eu não poderia ficar de fora, obrigação minha. É um processo novo, inédito no Brasil, desmunicipalização do trânsito, ou seja, o município que já é municipalizado abdicar dessa obrigação que ele tem prevista em lei, no Código de Trânsito Brasileiro. Então, essa foi uma inovação, a municipalização do trânsito, que há mais de 22 anos, a partir de janeiro de 98, com a entrada de vigor do Código de Trânsito, no seu artigo 8º, prevê que o município pode gerir o seu próprio trânsito, ou seja, ele vai cuidar, ele vai zelar, ele vai dar mais qualidade de vida, ele vai dar mais celeridade na solução dos problemas de trânsito no próprio município, com a criação do órgão. Esse é o processo de municipalização, está previsto em lei. Então o que ocorre? Que nós temos que, no Brasil, nós temos 5.570 municípios. Destes, 30% aproximadamente são municipalizados. São os maiores municípios. Esses 30% representa aproximadamente mais de 90% da frota nacional. Então, os municípios menores é que não são ainda municipalizados. Mas com isso, nós vamos ver o que ocorreu na cidade de Itaporanga e está sendo repercussão no Brasil inteiro. Vejamos. Está aí o ofício do prefeito Divaldo Dantas, ele que criou um órgão, executivo de trânsito municipal, e agora encaminhou no dia 23 de julho desse mês de 2020 ao vereador Silverton Soares, presidente da Câmara. Ele diz: senhor presidente, anexo estamos enviando um projeto de lei complementar dispondo sobre a extinção da Superintendência Itaporanguense de Transporte e Trânsito, Citytrans, e do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito Urbano, transferindo e extinguindo cargos de provimento efetivo e em comissão, alterando as leis complementares, bem como revogando leis municipais para apreciação e votação em caráter de urgência pelos que fazem esse poder legislativo municipal. Bem, pessoal, observamos o quanto esse posicionamento da Prefeitura Municipal de Itaporanga ele é nocivo ao trânsito. Para começar, ele é inconstitucional. Ele vai de encontro ao artigo 144, que fala na questão da segurança pública. E no seu parágrafo 10º, coloca a segurança viária inserida dentro do contexto maior da segurança pública. Outra coisa é um posicionamento que está desatualizado com o trânsito atual. Nós temos um projeto de lei 3267 que está sendo tramitado no Congresso Nacional, já foi aprovado na Câmara de Deputados, está seguindo ao Senado Federal, em que modifica vários artigos do Código de Trânsito. Dentre eles, destacamos o artigo 25, em que os órgãos e entidades executivos de trânsito têm a possibilidade de celebrar convênios. E aí foi inserido um parágrafo 2º que agora a gente vai olhar e observar. Prestem bastante atenção. O convênio de que trata o CAP poderá ser celebrado diretamente pela Prefeitura Municipal quando não houver órgão ou entidade executivo de trânsito no respectivo município, com órgão ou entidade que integre o Sistema Nacional de Trânsito, permitido inclusive o consórcio com outro ente federativo, NR, que é norma regulamentadora. Um grande avanço dessa PL 3267, em seu artigo 25, a inclusão do parágrafo 2º, é exatamente a possibilidade do município celebrar convênio com o Detran através da prefeitura, diretamente com o órgão executivo de trânsito do Estado, sem a necessidade da implantação do órgão executivo de trânsito municipal. Então essa é uma modalidade que veio facilitar por demais hoje o processo de municipalização, E o Detran, através do convênio com a Polícia Militar, vai executar a fiscalização municipal de trânsito através
do batalhão específico, que é o BPTran. Outra modalidade de fiscalização, se o município não quiser aderir a celebrar convênio com o Detran, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos municípios menores quiserem, eles se reunirem e esses municípios, vamos dizer 5 municípios, por exemplo, eles criarem um órgão executivo de trânsito que fará a fiscalização em todos os 5 municípios. Apenas um órgão, então a despesa diminuirá porque será dividida entre vários municípios. Então ele ficará com aquela área de abrangência de fiscalização. Um órgão só para entes federativos, várias cidades. Essa é uma outra possibilidade. Então o processo é esse, facilitar a questão da municipalização do trânsito, que é um levantamento da bandeira da valorização da vida. Vivemos hoje um processo em que buscamos facilitar e melhorar a implantação do processo de municipalização do trânsito. O que hoje ainda está previsto na lei. Hoje ela tem uma dificuldade maior, ou seja, o município tem que implantar um órgão, tem que criar um órgão executivo de trânsito, tem que fazer concurso para seus agentes e tem que criar uma JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Com isso vai demandar despesas para o município. Esse é um fator em que inibe os prefeitos municipais pequenos de aderir ao Sistema Nacional de Trânsito e municipalizar o trânsito. Mas tem um outro que talvez seja mais preponderante, que é o fator político. Muitos prefeitos, eles preferem se manter omissos em relação ao trânsito para não perderem votos, onde terão uma fiscalização de trânsito e poderiam perder votos, mas não sabe ele que estariam preservando a vida, valorizando a segurança viária. Então esse é um dos fatores, dos 2 fatores que inibem municípios pequenos para que eles possam aderir à questão da municipalização do trânsito. Pessoal, eu tenho um exemplo para citar para os senhores. Uma imposição do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, anos atrás, em que se posicionou da seguinte forma: o prefeito que não municipalizar o trânsito, ele estaria praticando renúncia de receita. Ou seja, ele estava incluído na lei de improbidade administrativa. Ele estava deixando de arrecadar com cobranças na fiscalização de trânsito para que fossem revertidas para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos na segurança viária. Com isso, hoje, o estado do Rio Grande do Sul é o estado onde há a maior adesão no país em termos de municipalização de trânsito. Cerca de 94% a 95% de todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, eles são municipalizados. Por fim, deixo aqui a minha solidariedade a todos os agentes de trânsito da Citytrans, que eles possam estar fortes e unidos para que possam esse quadro ser revertido. E deixo aqui um recado à Câmara Municipal de Itaporanga, que não aprovem esse projeto, que estejam ao lado do povo e que vislumbrem não essa questão presente que a gente vê hoje, a questão política. Esse posicionamento das decisões políticas, elas vão de encontro às questões técnicas, profissionais do trânsito. Então a gente tem que entrar no meio termo, temos que conciliar questões de decisões políticas com as questões técnicas, principalmente na área de trânsito, que mexe com a valorização da vida e a segurança viária. Nós temos que estar num patamar alinhado. Esse alinhamento é de fundamental importância para o crescimento de todos nós. Então deixamos o recado para a Câmara Municipal e esperamos que Itaporanga não cometa esse equívoco que é surreal, é um desserviço, né? É um retrocesso à segurança viária. Major Leonides, vencendo obstáculos e valorizando a vida.